Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Já que você está aqui, vou te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia. A gente, Zé, às vezes muda pela dor, não pela vontade, pela opção de mudar. E eu estava no auge, mais ou menos meados dos meus 36, 37 anos de idade, advogando com mais de 80 colaboradores, trabalhando para multinacional, trabalhando com due diligência, executando a parte jurídica tributária. E muito bem, obrigado, coisa muito bem materialmente. Só que daí desperta uma coisa muito louca que bate na porta e fala: cheguei. A depressão, os porquês. O fator existencial. Por que estou aqui e para que me serve isso? E bateu muito forte, adoeci, fiquei à base de psicotrópicos. E um dia a psiquiatra chegou para mim e falou assim: Fábio, ela abriu um gavetão de ferro e falou: Fábio, tá vendo essas pastas aqui? São de cirurgiões médicos. E o cirurgião, quando ele treme, ele é obrigado a largar a profissão dele. E eu acho que você tremeu. O que você gosta? E o que você faz por você, não só pelo job, não só pela materialidade de fazer, né? Processo antigo, né? Pai, família antiga, tradicional italiana, fazer, o labore, né? Digna o homem, né? Independente da escolha ou da vontade. A escravidão de você ser o que uma sociedade quer que você seja, uma família quer que seja. Século passado, não vamos esquecer, né? A liberdade era limitada. E aí me envolvi com esse processo que ela me falou que tremia, comecei a refletir. Um belo dia eu falei: vou vender tudo e vou me jogar no meu hobby, que era pintar. Gostava de mexer com materialidade, com formas, criatividade, que era pintar. E comecei. Isso já faz mais de 10 anos. E depois que eu comecei a pintar, larguei todos os psicotrópicos. Né? A arte salva. A arte não salva. A arte, ela libera, ela transforma. A arte, ela mostra a verdadeira essência do humano, o sentir. Você sai de um processo matricial, você sai de um processo regime puro. Principalmente eu que era advogado, jurista, então tem um regime de estradas prontas, leis ordinárias colocadas, imputadas, sociedade andando em um formato, legislação de outro, confusão social. Então você pega tudo isso e joga numa revolta interna porque você esteve do outro lado. Você vê a sacanagem que existe nesse mundo, nesse arquétipo legal, que justamente tem uma linha muito tênue do ser e do ter dentro de uma sociedade. Quero subjugar muito a sociedade porque eu vivo nela, mas a gente sabe que as coisas estão acontecendo de forma equivocada, né? Os valores, os padrões do ser humano, por ser humano, foram perdidos um pouco, né? As coisas, é como fantasia, né? Somos mais ou menos o que representamos. E a essência, porque o estoque do artista é emoção, dependente de uma poética, independente de uma pesquisa, independente de qualquer tipo de trabalho que você está fazendo para alguma coisa, no momento da catarse, que você se joga em cima de uma obra, você tem que se liberar. Fernando Pessoa fala uma coisa muito interessante. O auge de uma obra de arte é quando a obra, por si só, ela propõe uma libertação ao espectador. Aí o artista chegou. O espectador, em algum momento, principalmente no meu trabalho, que é um trabalho abstrato, e é dele que eu estou falando, quando alguém sente mais ou menos uma percepção, uma emoção, e às vezes uma troca de ideia, eu percebo que foi um sentimento parecido, para mim é um êxtase. Chegou, a obra chegou. Bateu, né? Bateu, teve essa troca. Fábio, tem uma coisa muito interessante do trabalho que fiquei sabendo porque você me contou, e eu acho que é bacana contar para os nossos espectadores aí, que é o teu processo de
residência numa obra de Sim. construção civil, em que você se colocou lá no lugar de peão de obra como um pesquisador, até para depois mostrar e contar um pouco das tuas obras. A gente tem algumas imagens aí que a gente vai mostrar dos teus trabalhos, para que as pessoas entendam como é que você chegou ali, porque tem um trabalho de pesquisa muito importante aí, né? Então conta um pouco como foi essa experiência. Conto sim. Foi uma experiência lúdica, foi uma experiência transformadora, foi a melhor residência que eu fiz. Percebi que estava numa residência anos após uma outra residência. Porque como que eu tinha que tirar a gravata? Não sabia. Fiquei perdido. Sensação de você largar uma profissão que você fez a vida inteira e numa meia-idade, você estava com 40 e pouco, 41 anos praticamente. O momento de você largar uma profissão, principalmente uma profissão jurídica, e você se jogar no nada, bem sair das gaiolas, pro acaso. Primeiro, quando eu vendi, fui embora, fui dar um tempo no Oriente, rodei um pouco a Europa, de forma geral, né, em termos de continente, perdido, sem destino pré-determinado. Fiquei quase uns 8, 10 meses perdido para começar a me reconhecer. E no momento de estar disposto de se reconhecer, eu não imaginava, mas é um caminho árduo, é um caminho difícil. Tá mais difícil largando a profissão do que na profissão, porque eu comecei a ver alguns detalhes dentro de mim, de repente tempo perdido por um aspecto, porque o que eu fazia e o que eu pensava, o que eu sentia, que eu tinha uma missão em relação a fazer aqui alguma coisa, não era convergente com o direito, era divergente. Então você entra num buraco, tem um gap aí de, puta, perdi tanto tempo fazendo uma coisa, fazia por um aspecto matricial. O sistema acha legal, você ganha dinheiro, tem funcionário, tá tudo perfeito. Mas e você? E aí vem a aventura da possibilidade de, numa obra de construção civil, eu começar a pertencer a ela, e uma hora eu estava sendo, acho que, servente de pedreiro, vivenciando aquilo de verdade. Uma outra sociedade, uma outra comunidade. De manhã, às vezes o cara comendo uma salsicha crua, tomando uma cachaça. E você se jogar de verdade naquela sensação. Até teu português vai modificando, sua gíria vai estar em outra posição, mas você está se despindo. Cada movimento que você faz, com uma abertura que o outro está agregando na tua vida, de outro paradigma, de uma outra existência, de uma outra base, onde alguém vai lá para comer. E eu ia lá para experimentar. E nesse experimento, nessa comunidade de construção civil, que eu fiquei 1 ano e pouco, e eu aprendi. Chegou um momento que eu falei, a única forma de eu entrar de verdade é nada mais do que ser um aprendiz. Como fazer uma massa de cimento? Para que serve um verniz? Para que serve uma resina? Os elementos rudimentares, que depois, com o tempo, fui cair perto da arte pobre, um trabalho para a Itália e estudar arte pobre. Mas naquele momento, pela parte intuitiva, né, como foi uma coisa de mais de 10 anos atrás, eu fui percebendo naquele canteiro de obra que um concreto usinado estava trincando, não estava trincando, e se colocava cálcio, se colocava calcário, e comecei a perceber que dentro de uma construção civil, a interferência que às vezes a temperatura tinha sobre a construção civil. Eu falei, nossa, que interessante. E a coisa foi indo, daí eu saí da parte da construção de pedreiro, e daí eu fui para o auxiliar de pintor. Pintar com caiação, massa corrida, rejunte. Comecei a entender os materiais rudimentares, simples. A parte tonal, pó-xadrez, começar com pó-xadrez, para depois você começar a pensar em outro tipo de pigmento. E aí tive essa experiência. E daí percebi, no acaso, que a natureza, ela deixava sua marca em cada momento de secagem de cada bloco que estava sendo construído. E talvez uma usinagem de forma equivocada, que gerava trinca. E da equivocada porque às vezes não tinha, de repente, um cálcio. O calcário estava passando do tempo. Ou de repente não jogou a água necessária, porque a água com o calcário rege uma reação. Água, calcário e UV do sol rege outra reação. Daí começou a entrar, como parecia uma tabela de possibilidade, que eu falei, a natureza está fazendo. E eu comecei a perceber, o momento de secagem era um momento que era meu êxtase. Porque, infelizmente, Zé, eu falo mais do que qualquer outra coisa. Eu não fico quieto, a mente precisa ficar quieta, então tem que ficar secado. Eu fico olhando a tela secar, às vezes 2, 3 dias eu estou no silêncio. E aquele silêncio eu fico vendo aquilo se movimentar e mudar a cor. Então daí a pesquisa vai jogando sobre pesquisa. Daí eu comecei a perceber, quando
no canteiro dos pintores, eles batiam as massas com furadeira. Às vezes alguns batiam mais ou menos 15, 20 minutos a furadeira, misturando a massa. E o outro 5 minutos, 10 minutos. E eu percebi A diferença. Daí eu fui estudar um pouquinho o spin, velocidade sobre cromoterapia. Daí a cromoterapia você começa a perceber como que funcionam as cores. Daí você vai estudar a origem das cores. Daí tem a linha do Newton, tem a linha do Goethe. Aí tem várias linhas da origem da cor. Daí você começa a testar as cores. Daí você começa a entender que cor é frequência, é idioma. Você fala com cor, como você fala com nota musical. Notas musicais, as notas musicais é o idioma. Sim. Na pintura, a cor é o idioma. Por quê? Porque ela tem uma frequência. E daí como você consegue entender essa frequência, que ainda é parte do meu estudo, porque eu estou nessa base de estudo há uns 7 anos, em relação às trincas, porque o estudo, ele está trabalhando o quê? Ele está mostrando a oscilação climática que estamos vivendo. Você pega diversas telas que elas trincam mediante a radiação solar e os raios de UV. Ela tem uma identidade, cada obra, em função da temperatura que estamos vivendo. E se cada obra, se você pegar as 150, 200 obras catalogadas com as temperaturas diversas, você vai perceber que as trincas falam coisas diferentes. Então a trinca é a fotografia da natureza gritando pela oscilação climática. Um trabalho, já vão para o palco fazer um show. Exatamente. Com plateia para assistir. Tem uma ideia, né? Constrói a ideia e põe no palco. Você fala, poxa vida, mas você não acha legal você dar uma ensaiadinha ao vivo? A maturidade, o maturar isso, né? Quer dizer, isso não funciona, essa roupa não funciona. Isso, todas as coisas que a gente treina, né? Essa frase, eu sou uma farsa, é uma frase que muitas vezes eu escutei do aluno, assim. Quando eu pisei, eu falei, não estou pronta para fazer isso. Porque ela pensou no figurino, ela pensou na maquiagem, ela pensou não sei o quê, na hora que ela vai jogar o cabelo, mas o conteúdo do que ela ia fazer não estava pronto. Não estava pronto. Bom, falando nessa questão do conteúdo, de como ir para o palco, de como desenvolver um trabalho, eu queria que você contasse um pouco desse teu percurso como cantora. Você tem um percurso com o trabalho com o Luiz Felipe Gama, que um trabalho que ultrapassou as fronteiras nacionais. Vocês fizeram muitos trabalhos fora do Brasil, shows, apresentações. Eu queria que você desse uma pincelada geral para situar as pessoas que estão nos assistindo, e depois eu quero enveredar um pouco do teu trabalho como professora, como mentora, instrutora, como mestra, que é uma vertente que você tem desenvolvido bastante nos últimos tempos. Como eu digo, é um cacoete que eu tenho. Aliás, é um cacoete familiar. Desculpa, eu vou ter que voltar para a questão da família. Dos meus tios todos, irmãos do meu pai, todos foram professores de todos. Minha tia, uma das minhas tias foi professora da minha mãe. Em casa todo mundo é professor de todo mundo. Eu dei aula para todos os meus irmãos. Eu fui aluna da minha mãe, eu fui aluna do meu pai. Meus irmãos foram meus professores. Mas a gente já vai falar disso, já já. O que eu acho interessante de pensar essa carreira, né, de pensar esses 33 anos que eu tenho desde que eu comecei a cantar, tem uma coisa que eu aprendi na lida com o Felipe, que é o rigor com a sensibilidade artística. Eu acho isso muito importante, a honestidade para com a sensibilidade artística. Se isso vai caber no mundo, como isso vai caber, como isso vai chegar às pessoas, é uma segunda etapa. Se você não tem franqueza, para usar o termo, para usar o nome da música que você cantou, que é do meu avô e do Felipe, se você não tem essa sinceridade, essa franqueza, você está à deriva da próxima moda, ou da última moda. Dá trabalho fazer isso que a gente faz. Angustia, como diz o Arrigo Barnabé, eu não acredito no artista que não tem angústia. Angustia, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou passar dessa música para essa no show? Quer dizer, parece um drama na vida. Que música eu vou tirar porque eu não consigo colocar 20 músicas no disco? Vai custar trabalho, né? Então é melhor que você tenha ressonância interna em relação àquilo que você faz. Então eu acho isso muito importante, essa ideia do rigor para com a sensibilidade artística, a honestidade para com essa sensibilidade, estar no mundo, né, para poder dialogar com outras pessoas, encontrar quem são os seus parceiros de vida, de obra, de história. E mais uma coisa, entender que o nosso ofício, que é uma coisa que eu falo muito também, o ofício do artista é o treino da sensibilidade. Você tem que estar no mundo. Então não é uma obrigação, eu tenho que ir ver o show do colega, porque senão... Você tem que ver o que as pessoas estão fazendo, por onde estão andando, né? Onde a sua sensibilidade vai ser nutrida, por que meios, né? Por que experiências. Então eu acho que são essas duas chaves, a ideia da honestidade para com a sensibilidade artística e a ideia de que o nosso ofício é o treino da sensibilidade. Isso significa o que eu estudo, a relação que eu tenho com as pessoas, com o mundo, a minha capacidade de reflexão, a minha coragem de investigar-me e por aí vamos. Vamos falar de cacoete. Já que você falou que seu cacoete ao longo da vida sempre foi professoral,
ser professora, São dois ensinar. cacoetes, esse é um. Como você disse há pouco, durante a pandemia você acabou concentrando um pouco aí num período sabático e com esse período sabático surgiu esse trabalho que você tem feito de mentoria ou oficinas, qualquer que seja o nome que a gente possa dar aí, aquele que você preferir, de orientação artística, de inquietação em passar para o outro aquilo que você amealhou de conhecimento. Conta um pouco desse processo. Veja, desde muito tempo eu faço oficinas sobre música brasileira, sobre canção brasileira. Em geral, nos shows no Brasil e fora do Brasil que eu fiz com o Felipe, a gente, sempre que possível, fazia oficinas, porque você troca com outras pessoas que fazem música, que têm esse interesse. Você traz público para sua música, que entenderá melhor o que você faz, tem mil vantagens e de fato você se comunica com quem faz música ou tem interesse em fazer, que é o meu interesse, reverberarem nas sensibilidades afinadas à minha, né? Então isso eu já sempre fiz em Cuba, na Argentina, no Uruguai, na França, Portugal, na Alemanha. Então assim, a canção brasileira era um interesse meu e as oficinas eu sempre fiz. Ao vivo, né, fazia, no Brasil incontáveis, né? Chegou um momento em que nessa história do lockdown e de tudo parar do ponto de vista artístico, junto com o meu sabatismo, eu fiquei pensando que quando você dá aula particular, você tem um certo nível em que você consegue chegar às pessoas. Porque muitas vezes o aluno só quer desfrutar da experiência de cantar, ele não tem uma inspiração artística, uma aspiração artística, melhor dizendo. E aí eu fiquei pensando, como é que de tudo que eu penso, de tudo aquilo que eu amealhei, como você disse, tudo que eu adensei e estruturei, como é que eu vou levar para as pessoas, para mais gente, né? Porque senão você fica só num nível de que você corrige a afinação aqui, você propõe um repertório ali. Eu falei, tem tanta coisa que eu penso, tanta coisa que me interessa, como é que eu faço elas saírem de um lugar e irem para outro? Rumo à própria singularidade como artistas ou rumo a uma profissionalização como cantores. Se a pessoa quer fazer do canto o seu ofício, seja ele artístico, seja ele somente profissional, seja eu quero viver de cantar porque isso me dá prazer, eu não quero fazer uma carreira, eu não quero ter disco, eu quero cantar no bar, eu quero fazer evento. Então, nesse espectro, eu fiz um primeiro curso que se chama Canto e Arte da Interpretação, online, e depois fiz um segundo que se chama Canto, Profissão e Arte, que eu trato dos aspectos da postura artística e profissional de quem canta. A experiência achei muito interessante do curso online, você leva a mais gente, as pessoas vêm quando elas podem, quando elas querem, você faz um modelo em que todo mundo aproveita daquela experiência. Eu estou refinando muito, porque você erra, eu sou muito conteudista, então eu faço aulas longas, cheias, porque eu quero que ele saiba tudo o que é preciso, e aí a pessoa fala, está muito longo essa aula. Meus amigos, sobretudo os que não fazem o curso, as pessoas adoram o curso, mas falam, não, uma hora de aula, faz 15 minutos, agiliza, não sei o quê. Então assim estou aprimorando, me desenvolvi do ponto de vista da tecnologia, porque eu não sabia mexer com isso. Olha, gente, eu não sei editar vídeo, vocês aqui saibam disso, que vocês têm muito serviço. Então assim, eu faço, por exemplo, as minhas aulas eu faço inteiras, eu não erro. Claro, é uma habilidade que eu desenvolvo, mas é um aperreio, né? E ainda eu tenho um terceiro curso que eu vou fazer agora, num formato um pouco mais padrão, que são aulas pré-gravadas, mais curtas, que vai se chamar Tildes, que é técnica, interpretação, linguagem, desfrute, expressão e singularidade. Tildes é uma sigla, para nós é o TIL, mas em espanhol são os acentos gráficos. É um curso de música brasileira, de interpretação de música brasileira para hispanohablantes, para falantes de espanhol. O espanhol é minha segunda língua. E aí não é só a questão da fonética, é a questão do swing. Eu inventei essa moda porque eu não tenho juízo. Não fica quieta. Não fico quieta. E aí é o meu próximo curso. Bom, tem um conceito que você tem abordado e desenvolvido bastante no seu trabalho, nas lives, nas oficinas online, que eu tenho assistido quase todas, e que me instiga bastante porque é um conceito que sempre me chamou a atenção, me incomodou um pouco, o mau uso dele, né? Eu tive a oportunidade de perder alguns trabalhos porque o entendimento do curador era de que meu trabalho não era autoral. O conceito da autoralidade muito levado ao pé da letra, da questão de você ser autor da melodia e da letra da canção, ou de uma e de outra, ou das duas. E isso é uma coisa que tem me encantado muito no teu trabalho nos últimos tempos, o reforço que você dá para que o artista entenda o quanto ele pode ser autoral, em que espaço ele pode usar a sua singularidade, em que espaço ele não pode. Tem uma coisa que eu acho interessante, você começou falando assim, eu tive a oportunidade de perder
vários shows. Achei muito bom, veja, você psicólogo, eu psicólogo, né? Eu tive a oportunidade de perder vários shows. De fato, se você não, no teu caso, especificamente Zé Guilherme, se o teu anseio é a autoralidade, você teve a oportunidade de perder mesmo esses shows, porque não estavam dizendo o que você queria, né? Eu acho que a autoralidade, ela é uma demanda, sobretudo na música popular, em que a gente não tem uma partitura que você vence. Brahms pensou a partitura, pensou tudo lá, pensou o andamento, onde você respira, a instrumentação, a dinâmica, a tonalidade, tudo, começo, meio e fim, se tem interlúdio, se não tem, se você respira, se você faz assim, assado, tá tudo pensado. Você vence a partitura e aí você diz quem você é. No canto, na música popular, você todo o tempo é recrutado a participar. Você não tem a possibilidade da isenção. Se você é isento, você está fazendo menos o seu trabalho. Assim entendo eu, não só eu e muita gente. Então, quando a gente pensa autoralidade, não quer dizer que você vai dar pitaco no arranjo de alguém que você chamou para arranjar. Mas a sua presença naquilo. Então, primeiro você vai fazer aquilo para ver se funciona. Você pode propor mudança de andamento, mudança de tonalidade. Não é só o que é confortável para mim, é o que eu faço. O que essa tonalidade me permite revelar da determinada música? Você vai saber disso. Não é só o cara que falou, não, você canta isso daí, fica bom para você. Percebe como a nossa presença naquilo que a gente faz aumenta grandemente. Você pensar um projeto como o do Orlando Silva, que é primoroso, você não sorteou 15 músicas, ou você não pôs uma ordem alfabética no repertório do Orlando e fez um disco. Tudo que tem ali tem uma coisinha muito importante que se chama conceito. E o conceito é seu. É aí que a sua autoralidade está. Então, o conceito, tendo algo que você assine, em que você coloque a sua singularidade, não importa se a música é sua ou não. Às vezes a pessoa fala assim, mas é cover. Sabe? Você faz música cover, eu amo esse cover, entendeu? O que tem de cover no seu disco do Orlando Silva? Pode ser que esteja na mesma tonalidade, muita coisa acredito que seja, a gente já comentou sobre isso. Pode ser que 2, 3 músicas estejam na ordem que ele gravou, mas e daí? Quem passou por dentro, você costurou por dentro. Então eu acho que a autoralidade, ela tem sim essa função de dar a nossa assinatura. Porque claro, como eu falo, existem diferentes graus de autoralidade. O show do Chico Buarque, em que ele escolhe tudo, as músicas, se ele vai fazer aquela música do primeiro disco, ele tem autonomia completa sobre a autoralidade. Ele é a equipe, né? Se você está num barzinho cantando a música do Chico Buarque, pode ser que você não possa fazer as suas músicas, pode ser que você tenha um repertório restrito. A sua autoralidade, ela está reduzida ali, ainda que você a tenha que exercer, porque é você quem está cantando. Eu vi que você dirige uma companhia de dança, né? Sim. Conta um pouco pra gente desse o Gambo Dance Brasil, falando do Ivaldo, o Gambo Dance nasce da minha pesquisa dentro da companhia do Ivaldo. Eu fiquei 8 anos trabalhando na companhia, primeiro em formação, né? Foi pelo menos 5 anos em formação. Então eu fiz o espetáculo Samoad. Você chegou a assistir esses espetáculos, não? Não posso te garantir absolutamente com certeza, mas eu vi quase tudo que o Ivaldo fez, então é bem provável que sim. Então você me viu no palco dançando. Provavelmente. Samoad, depois a gente foi para pesquisa com Milágrimas, que também foi um espetáculo, é o meu predileto, assim. Um espetáculo que mistura a cultura sul-africana com a música popular brasileira. Então era um grupo de a capela que chamava Cova Brothers, que ele convidou para estar aqui em São Paulo, ensinando pra gente, pra companhia. E aqui a gente tinha músicos como Sapopemba, como Ari Colares, Benjamin Taube, que nessa junção, Arthur Nestrovsky, nessa junção da música popular brasileira com a música sul-africana. E foi ali que eu me encantei, assim, com essa dança que até hoje eu levo a pesquisa, que é o Gambo Dance. Nasce nas Minas de Ouro da África do Sul, final do século XIX. Uma dança extremamente explosiva e percussiva, mas também com uma história importante para ser dita até hoje, né? Que é o garimpo no mundo, né? E quantas pessoas morrem, quantos homens morrem e sofrem com essa opressão sistemática do garimpo no mundo.
um assunto que pra gente tá bem presente no momento, né? Exatamente. Que inclusive no meu processo de pesquisa, né, faz 15 anos que eu pesquiso o trabalho do Gambu. Há uns 6 anos atrás eu descubro que o meu avô trabalhava em Minas Gerais, morreu soterrado cavando estrada para Vale do Rio Doce. Então, assim, a história que eu achava que só acontecia na África do Sul permeia o mundo inteiro e inclusive permeia as nossas famílias, né? O corpo negro leva uma herança e não está distante, né? Meu avô, e pensar que é isso, né? Foi ali, né? Foi ali, tá muito próximo. Faz pouco tempo. Exatamente. E aí quando eu conheci essa dança lá no Ivaldo, no trabalho do Milagre, mas eu continuei a pesquisa, ainda fiz os próximos espetáculos, Mar de Gente na companhia, virei professor da escola lá do Ivaldo, assistente dele no curso de formação. Eu considero, quando você estava perguntando sobre a formação, eu considero esses 8 anos de Ivaldo uma formação muito completa, né, de entendimento do corpo, de entendimento de palco, de expressão. Então ele de fato é um artista muito genioso nesse lugar, né, de entender qual é a organização do corpo, mas não só o corpo pro dia a dia, esse corpo pro palco também, né? E quando eu falo de formação, eu não tenho muita preocupação da formação acadêmica, da formação formal sendo redundante, até porque a minha formação como músico, como cantor, compositor, é completamente autodidática, é completamente informal. Eu nunca frequentei escola de música, nunca fiz faculdade de música. A minha construção de percurso, ela foi se dando com experimentação. Ouvi, repetir, descobri. Óbvio, fiz alguns cursos, alguns períodos de aula de canto. Eu fiz aula de canto particular com professores, vários professores, uma formação um pouco mais informal, mas que não deixa de ser muito rica, né? Minha pergunta sobre formação foi muito mais no sentido de construção de trajetória do que propriamente de formação educacional ou institucional. E no mercado artístico isso é sempre eu considero isso sempre uma questão para o artista, né? Muitas das vezes bati na porta de dizer, poxa, será que eu vou ter reconhecimento com a minha arte se eu passar pela universidade? E eu nunca conseguia ir, porque falar, esse ano eu não vou, porque esse ano eu tenho um projeto muito importante para poder fazer, tem uma pesquisa, tem uma viagem para fora que eu acho que vai ser muito importante para minha carreira. Então eu sempre fiquei batendo na porta e voltando, mas no fundo eu fui achando experiências que me dessem essa formação. Então, depois do Ivaldo fui pro Antônio Nóbrega, fiquei 4 anos trabalhando com ele. E são artistas que na sua rede tem outros artistas que agregam muito na formação, né? E chegou uma hora na minha carreira que eu falei, gente, isso daqui é muito mais rico, muito mais importante, porque é a experiência diária. É o exercício do dia a dia, né? Exatamente. Eu sempre lembro, frequentemente, quando falo dessa questão do percurso, da trajetória, de frases da Maria Bethânia, quando ela fala, por exemplo, do tempo que ela cantava nas boates no Rio de Janeiro e que as pessoas estavam lá sentadas, bebendo, fumando, beijando, namorando, e ela estava lá no palco exercendo o ofício, aprendendo, errando, porque ninguém estava prestando atenção, podendo errar, podendo acertar. Então esse exercício, pelo menos para nós da área do canto, esse exercício de estar no palco, ter esse compromisso da cobrança formal, ele é muito rico. Eu acalmei meu coração quando eu comecei a ser chamado pelas universidades para poder falar sobre a minha arte, ou até mesmo dar aula, ou fui tese de mestrado e doutorado de algumas pessoas que estavam pesquisando sobre corpo e dança e foram atrás de mim. Então, nesse momento eu comecei a equilibrar, falar, acho que a arte tem muitas vertentes, né? O que a gente tem de artista pelo mundo afora, e de modo especial no Brasil, que não tiveram essa oportunidade de fazer uma escola, uma faculdade, uma escola de dança, ou uma escola de música, e que são grandiosos. A academia traz técnica, né? Traz multilinguagens de experiência para que você possa entender aquilo de onde veio, mas não só, né? A minha mãe é a minha maior biblioteca para saber de onde vem as coisas. Então a gente também abrir um pouco mais o campo do olhar para poder achar as suas verdades, né? Com esse percurso que você fez, você já comentou alguma coisa, você teve a oportunidade de viajar por vários países levando trabalhos. Como é que foi essa experiência de estar fora? Você viajou acho que com o Ivaldo e teve outras oportunidades de
no exterior. Conta um pouco dessa experiência. Depois que eu comecei a pesquisa com o trabalho com a companhia, com o Campo Dance Brasil, eu entendi que eu precisava, enquanto artista, dialogar um pouco mais com essa língua universal que eu estava pesquisando, que é a dança negra no mundo, né? E eu comecei a entender que eu tinha uma ponte já entre outros, centro de São Paulo e artistas do mundo inteiro, São Paulo como essa grande metrópole. Então eu comecei a fazer contatos e entender de que forma que eu poderia trocar, né? Então fui convidado para dar uma oficina de Gambu em Paris, depois eu fui fazer uma residência de dança contemporânea em Munique, na Alemanha, e essas experiências foram abrindo outros campos, né? Foram abrindo outras possibilidades para mim. E olha, eu te digo que foi uma das experiências mais profundas e difíceis para mim. Até hoje eu não sei falar inglês. Então, dos 7 países que eu fui na minha vida, todos eles eu fiquei 30 dias, 45 dias, tentando sobreviver no sentido da língua, mas ao mesmo tempo aprendendo a me comunicar ainda mais com o meu corpo, porque era o que eu tinha de linguagem, era o que eu tinha de troca até, né? Para falar com uma pessoa que não entende a minha língua. E eu tava ali, jovem, ansioso para poder dizer tudo que eu sou, tudo que eu já fiz, tudo que eu penso na vida. Só o corpo eu tinha como ferramenta. Então eu fui aprendendo também a educar a minha linguagem, a trazer novas formas de linguagens no meu corpo para poder me comunicar e sobreviver ali. E foram experiências incríveis, foram experiências que me trouxeram uma maturidade muito grande artística, assim, desde cedo. A minha primeira viagem foi com 21 anos. Então, desde cedo, já enfrentando esse desafio de falar sem falar, né? Sem falar. A linguagem do corpo. A linguagem do corpo. Bom, eu queria que você contasse um pouco pra gente também sobre as tuas... você fez algumas participações em videoclipes, em clipes de artistas, e também dirigiu um show específico, né? Da Lena. Conta um pouco dessa experiência de interferir na música e atuar nos videoclipes. O primeiro convite que eu recebi para dirigir um trabalho foi o da Lena Bauli, que é uma artista, minha irmã, uma artista incrível, moçambicana, indico para todo mundo ouvir. E ela morou 7 anos aqui e a gente foi trocando e chegou o momento que ela quis criar o primeiro show dela. E ela me fez esse convite para fazer a direção artística desse show. E foi muito incrível porque, como eu te falei, né, sempre o meu diálogo com música sempre foi muito potente, assim. Desde quando eu me vi coreógrafo e diretor muito cedo, eu sempre trazia músicos para que a música criada do meu trabalho fosse mais original possível, tivesse mais movimento possível junto com a dança que eu estava sugerindo. Então, quando ela me convidou, era ela e mais 7 cantores no palco, mais 3 músicos no palco. A ideia era fazer com que o show de música fosse interativo ao nível que o público se sentisse pertencente daquilo e não só um público passivo ouvindo música, que também é muito legal, né? Eu adoro ir assistir um show e só ouvir, ver a performance do artista. Mas ela, como uma artista moçambicana onde a música e o corpo estão sempre juntos, né? Tá sempre junto, ela me trouxe esse convite, assim. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopio.